Bom, vamos fazer uma explicação aqui para vocês, uma videoaula, tá? De como funciona as calibragem, regulagem para colheita, tá bom? Então, aqui a gente tem, para vocês entenderem, o painel de controle dela que da case é muito simples, entendeu? Não tem muito segredo, tá? Primeiro eu vou explicar sobre o painel de controle, o funcionamento dos botões, em seguida sobre o monitor, como que você vai monitorar aqui no monitor o desempenho da máquina, certo? Então aqui, ó, vamos aqui no manche primeiro. No manche, aqui a gente tem toda a simbologia, entendeu, das máquinas, é universal. Então sempre os desenhos vão ser iguais, independente da marca da máquina. Aqui a gente tem em cima abertura e fechamento do cano de descarga. Pode ver que o desenho aqui é um cano de descarga, certo? Então, aonde a setinha indica para abrir, é para abrir. Aonde é para fechar, você aperta e segura ele e abre. Depois de aberto, você vai usar este botão aonde representa, a simbologia representa a descarga. Aí você liga a descarga. Terminou de descarregar, você desliga a descarga e fecha seu cano de descarga, certo? Esse botão aqui, você pode observar pela simbologia que tem o desenho de uma plataforma aqui. Essa simbologia é universal, entendeu? Então o que acontece? Esse botão serve para ligar o automático da flutuabilidade dessa plataforma. Então, quando você estiver entrando para colher, você vai usar esse botão aqui. Você apertou ela, ela vai descer, entendeu? E vai flutuar, vai trabalhar rente ao chão. Aqui você tem as configurações de altura da plataforma. Tanto abaixa e sobe, entendeu? Algumas plataformas, algumas colheitadeiras é invertido. Para baixo abaixa e para cima sobe. Essa aqui é o contrário, pode ver que o maisinho fica embaixo, então o mais significa mais altura, então você apertando nele ela vai subir a plataforma, certo? Ao lado, para um lado ela inclina para um lado e para o outro ela inclina para o outro, mas desde que esteja trabalhando no automático ela vai fazer a cópia do terreno sozinha, ela vai copiar o terreno sozinha, então se tiver que inclinar ela vai inclinar, certo? Aqui você tem o controle do molinete, o controle do molinete aqui, você tem a opção de avançar o molinete para frente, recolher ele para trás, erguer e abaixar, entendeu? Então isso aqui você vai usar o controle do molinete. Então mais é mais para frente, menos para trás. Para um lado aqui você avança ele, levanta, avança, e para o outro você recolhe. Então para baixo, para cima, avança e recolhe, certo? Vamos partir aqui para o painel de controle. No painel de controle você tem os primeiros botões aqui, que são essas duas chavinhas. Na simbologia também representa aqui, ó, você pode ver em cima aqui, ó, o desenho da plataforma e logo mais ao lado aqui o desenho da colheitadeira. Então significa que este botão aqui vai ligar o sistema industrial lá da máquina atrás, entendeu? E este botão aqui vai ligar o da plataforma. Lembrando que isso aqui tem que ser ligado sempre em lenta, sempre em rotação lenta, entendeu? Nunca liga em alta. Alguns modelos nem chegam a ligar, entendeu? Acima de determinado RPM. Então, o que acontece? Quando você for ligar, primeiro ligou o industrial, em seguida liga a plataforma, certo? Essa máquina é equipada com o sistema de reversor. O sistema de reversor, para quando ocorre embuchamento, você vai usar para poder desembuchar a máquina. No caso, embuchou, travou tudo, a máquina está embuchada, o procedimento é fazer a abertura de côncavo nesse botão aqui, onde a simbologia já está representando aqui, ó, as duas setinhas indicando o côncavo fechando, entendeu? Aqui tem um botão mais e menos. Então você apertando mais, pode ver que na tela aqui, ó, ele vai abrir o côncavo, ó. Eu estou abrindo. 15, 16, 17. Então você abre todo o côncavo quando a máquina estiver embuchada e você vem no botão de ligar a plataforma e a trilha lá atrás e vai tocar ele para trás, no caso aqui, tá vendo? Puxa para cima e puxa para trás. Lógico, depois que o côncavo estiver todo aberto, você pode reverter, que a máquina vai trazer para frente o material que está embuchando lá atrás, certo? Logo mais ao lado aqui, a gente tem o controle de velocidade do molinete. Então, o molinete da plataforma, quando você está colhendo, ele é ajustável à velocidade dele. Por quê? Dependendo o horário do dia, quando o grão, a vagem, está mais rígida, está mais seca, o molinete começa a bater com muita força nela e acaba ocasionando perca por debulha precipitada, ou a debulha na plataforma, entendeu? Então, o molinete, você vai ter que ajustar a velocidade dele quando isso estiver ocorrendo.
em determinada hora do dia, no sol a pique, é recomendado você trabalhar com uma velocidade menor, só para o molinete trazer o material para cima da esteira, da plataforma, certo? Sem debulhar. Então aqui você ajusta a velocidade dele manual, entendeu? Logo mais ao lado a gente pode ver a simbologia do molinete aqui de novo, certo? A simbologia do molinete aqui está representada com a letra A, aqui em cima, que significa automático. No caso, se eu ligar aqui, o molinete estará ligado no automático. Quando eu aumentar a velocidade da máquina, ele vai aumentar a velocidade do molinete. Essa velocidade é como se fosse a válvula proporcional do pulverizador. Quanto maior a velocidade, maior ele vai rodar, entendeu? Mas essa velocidade é ajustável aqui. Ele estando no automático, você ajusta a velocidade proporcional dele com a da máquina aqui no botão do manual. Então, ele estando ligado ao botão automático, você regula a velocidade que ele quer que acompanha a máquina aqui no manual. Então, você ajustou a velocidade aqui, ele está no automático. Por exemplo, se você está a 10 km por hora, ele vai rodar uma determinada velocidade. Se você quer que ele rode, quando você estiver a 10 km por hora, numa velocidade maior, você aumenta aqui. Entendeu? Você mantém a sua velocidade da máquina e vai ajustando no manual. Onde você deixar, ele vai copiar aquela informação e sempre que você aumentar a velocidade, ele vai aumentar a velocidade do molinete, certo? Aqui ao lado você tem a posição de corte, entendeu? Essa é a posição de corte. Aqui você regula o ângulo de corte da sua plataforma. A plataforma aqui está indicado pela simbologia. Você pode ver o desenho da plataforma com uma setinha indicando para baixo, entendeu? O que isso indica? Indica que ela esse botão serve para ajustar o ângulo de corte da plataforma. Por quê? Porque existem culturas que o soja ou a cultura dá muito rasteiro ao chão, então você precisa inclinar o corte para baixo para ele cortar muito no pé da planta para não houver perca por toqueamento. Chama toqueamento, quando você corta a planta numa altura onde ainda existe vagem para baixo, certo? Então esse botão aqui vai regular manualmente o ângulo de corte da sua plataforma. E também ao lado tem a opção automático. A opção automático, você ativa ele e ele vai regular o ângulo de corte automaticamente, certo? Assim como o molinete tem o automático, o ângulo de corte também tem o automático, certo? Logo mais ao lado, na simbologia que você pode ver aqui, está indicando o que? O rotor. Esse desenho é universal. Em toda máquina você vai encontrar esse desenho no botão que serve para controle do rotor, velocidade do rotor. Então, atentando para a simbologia, você consegue se identificar dentro da máquina. Aqui, você aumenta a velocidade do seu rotor. Quando você apertar o botão, você vai observar na tela que vai aparecer o RPM, que ele está ligado. Eu vou ligar aqui agora, vou ligar o industrial lá atrás, né? Vou ligar no botão do industrial, pode ver, aqui ó. Esse botão, então, vocês entendem que vai ser para regular a velocidade do rotor. O que acontece? Quando você entra colhendo pela manhã, é diferente de quando você colhe à tarde. Quando você entra colhendo pela manhã, a vagem vai estar mais rígida, vai estar mais dura de debulhar. E qual que é o procedimento? Você tem que ajustar velocidade do rotor, abertura e fechamento de côncavo, para poder ocasionar uma debulha eficiente, para a máquina debulhar bem o material, entendeu? Então, quando está de manhã e a vagem está rígida, está ruim de debulhar, qual que é o procedimento? Você entra com os côncavos aqui, né? Você vai fechar seu côncavo todo, aqui no caso eu abri tudo para simular um embuchamento. Agora o que eu faço? Eu fecho ele todo, entendeu? Eu fecho o côncavo e entro com o côncavo todo fechado. Por quê? Porque ele vai apertar o material mais no rotor, com uma velocidade do rotor mais avançada, mais adequada, ele vai ocasionar uma debulha melhor, certo? Então, eu ajusto a velocidade do rotor e o fechamento de côncavo, entendeu? Aqui nesses dois botões, certo? Então, pela manhã, entrou pela manhã para colher, vai entrar com os côncavos todo fechado, entendeu? Fecha eles, entra colhendo, verifica como está saindo o material lá atrás, se está debulhando, se não está. Se não estiver debulhando, você já tiver com os côncavos todo fechado, a velocidade do rotor já em alta, entendeu? E mesmo assim não estiver debulhando, é recomendado que se pare a colheita e espere a vagem secar mais, entendeu? Porque a máquina não vai conseguir debulhar.
Se isso ocasionar e começar a mandar muita vagem para dentro do graneleiro, o que acontece? Vai começar a sobrecarregar a retrilha, entendeu? E quando começa a sobrecarregar a retrilha, ocorre o risco de você embuchar a retrilha. A retrilha não tem tampa para desembuchar, então é bom evitar forçar a retrilha, certo? Neste botão aqui, você tem a regulagem do vento. Lembrando que a simbologia é universal. Toda máquina, o desenho do ventilador vai ser esse mesmo desenho aqui. Então aqui você tem um mais, onde você aumenta o RPM do ventilador, e aqui você tem um menos, onde você diminui a velocidade do ventilador. Para que serve o ventilador? Como vocês viram na aula teórica, o ventilador serve para soprar o material e separar do grão. Ele sopra o material para a traseira da máquina, jogando o material fora. Mas o que ocorre? Dependendo do grão que você estiver colhendo, se estiver muito leve, muito seco, se você colocar muito vento, ele vai começar a soprar o grão também. E se você colocar pouco vento, você vai observar no graneleiro que vai começar a cair pedaços de galho, vai começar a cair vagem debulhada, sujeira junto com o grão. Então, se você está vendo que está vindo vagem debulhada, casca de vagem, pedaço de galho, então dá uma aumentadinha no vento. Continuou vindo casca de vagem, material estranho junto com o grão, o que você vai fazer? Aí você já aumentou o vento, já está num ponto que começou a soprar grão para fora. Qual que é o procedimento? Você vai ter que ir para as peneiras, mas a gente vai chegar lá, vamos por etapa. Aqui, esse botão, em toda a máquina vai existir. A simbologia, lembrando, é universal. Quando você vê essa simbologia aqui, esse botão significa transporte em estrada. Então, quando você ativa esse botão, ela desaciona todos os outros botões e não tem o perigo de abrir um cano de descarga, ligar uma trilha. Então, ela não vai funcionar mais nenhum botão desse aqui. O que ela vai funcionar é só o deslocamento, certo? Então, esse é o botão de deslocamento de estrada, certo? Aqui você tem regulagem de corte, altura de corte. Não confundam altura de corte com inclinação de corte, certo? Essa é a altura de corte. Então você tem a altura de corte 1 e a altura de corte 2. Você regula a sua altura de corte 1, entendeu? Calibrando no monitor ali, quando a trilha estiver ligada, tal, você acionou 1, certo? E você vem aqui no mais e menos, no botão ao lado, para regular, né, para ela ficar na altura adequada. Por exemplo, eu quero que ela fique mais baixa, trabalhando mais rasteiro no chão, tal. Você aperta no 1 e vem aqui e diminui, ela vai abaixar, entendeu? Hora que tiver na altura adequada, que você acha que está adequada, você para, ela já vai gravar no corte 1 essa altura. O corte 2 eu sempre uso para poder fazer saída de corte. O que é saída de corte? Quando você termina e chega na cabeceira que você precisa erguer a plataforma para poder manobrar. Aí eu regulo o corte 2 numa altura bem adequada em cima. Então, eu deixo o corte 1 para colheita e o corte 2 para saída de colheita. E o que vai fazer essa troca aqui? Esse botão que eu expliquei para vocês no manche aqui, ó. O RES, esse botão aqui, ó. Então o RES, você aperta ele uma vez, você apertou uma vez, ele vai baixar para a colheita. Quando você saiu na cabeceira, apertou ele de novo, ele joga para o corte 2 e sobe a plataforma. Mas se você regular o 2 para a colheita também, ele não vai fazer nada, entendeu? Então sempre corte 1 para a colheita, corte 2 para a saída de colheita. E o 1 e o 2 sempre vai ser ativado no botão automático aqui, certo? Beleza. Então aqui, nesse botão, você tem um freio estacionário. Aqui está acionado, né? Pode ver que aparece na tela ali acionado. E aqui está desacionado, ó. Pronto, está em ponto de movimentar a máquina. Ali, ó, acionado, pode ver aparecer o pezinho lá, ó. E aqui desacionado, certo? Logo mais ao lado você tem a gama de marchas, entendeu? A gama de marchas dessa colheitadeira é automática, mas tem algumas que é na alavanca, né? Igual a alavanca de caminhão, carro. Mas essa aqui é no botão, então mudou para a primeira, ela vai mudar na tela lá para a primeira marcha, certo? Mudou para a segunda, ela vai ler a segunda e vai mudar para a segunda marcha. Positivo? Mas colheita, primeira e segunda, nunca terceira e nem quarta. Por quê? Porque terceira e quarta é para deslocamento em estrada, certo? Então, primeira e segunda para trabalho. Vamos para cá. Logo mais aqui você tem o botão de alavanca de aceleração, rotação da máquina. Então a gente tem, essa máquina trabalha sempre em 2100 RPM, certo?
O ativamento de todos os componentes sempre em lenta. Depois que você tiver com tudo ligado, plataforma, trilha, tudo certinho, aí você coloca a sua máquina na rotação do trabalho, certo? Toda topada lá em cima. Aí você pode trabalhar. Nunca trabalhe com uma colheitadeira em meia aceleração, entendeu? Você vai forçar o sistema, certo? Logo mais, após a alavanca aqui de aceleração, a gente tem a regulagem de peneira. Colheitadeiras mais novas, elas vêm com regulagem de peneira aqui na gabina. Então você consegue controlar peneira superior e peneira inferior aqui da gabina. Então o botão é o mesmo, mais e menos. Então aqui no mais você vai abrir mais a peneira de cima e no menos fechar mais a peneira de cima. O botão de baixo, lógico, peneira de baixo. No mais abre mais e no menos fecha menos. A peneira, regulagem de peneira é assim. O grão tem que passar primeiro na de cima e depois na de baixo. Então, a regulagem da de cima sempre vai ficar um pouco mais aberta do que a de baixo. O que acontece? A regulagem da de cima, a gente costuma usar o dedo polegar. Você enfia o dedo polegar lá na peneira, entendeu? Lógico, com a máquina toda desligada. E vai colocar o dedo até aqui. Passou até aqui, na peneira superior, tá bom. Na peneira inferior, o dedo mindinho, a ponta do dedo mindinho. Por quê? Porque representa mais ou menos o tamanho de um grão de soja, certo? Então, a peneira de baixo, a ponta do dedo mindinho, você coloca lá, passou a ponta do dedo mindinho, beleza. A de cima, o dedo indicador até o meio. Passou o dedo indicador até o meio, também tá bom, certo? É uma regulagem padrão que a gente usa para poder efetuar a colheita do soja. Então, peneira superior e peneira inferior, certo? Aqui, logo mais ao lado, a gente tem a regulagem de velocidade do batedor lá atrás. Aquelas palhetas que fica girando para espalhar a palha, entendeu? Essa aqui, esse botão, você aumenta a velocidade e diminui a velocidade conforme o espalhamento da palha lá atrás. Dependendo do jeito que a palha estiver caindo, você tem que aumentar para poder proporcionar melhor espalhamento da palha para poder melhorar no plantio. Por quê? Porque no plantio do milho, se a palha ficar muito acumulada, ele vai embuchar na plantadeira. Então tem que ficar bem espalhadinho, certo? O botão do piloto automático, sempre universal, sempre vai ter um volantinho seguido da letra A. Aqui você sabe que você liga o piloto automático, certo? Então, o painel de controle é bem simples, tá aí. Aqui no monitor, vamos agora para o monitor, certo? No monitor, você tem carga do motor, 14%. Ó, a tela de trabalho, pessoal, da colheitadeira Case vai ser sempre essa aqui, entendeu? É a tela que você vai se orientar, é essa aqui, certo? Então vamos por etapa. Ah, de repente você fugiu da tela, executar 2, executar 3, executar 4, executar 5, entendeu? Você tem várias telas aqui, você pode trabalhar com várias telas. Lógico, no decorrer do dia você vai mudando suas telas para poder acompanhar o desenvolvimento da máquina. Que nem nessa tela executar 5, eu tenho horas do motor, RPM, pressão do óleo do motor, toda a parte de mecânica da máquina, entendeu? A parte mecânica. E na executar 2, como vocês estavam vendo, na E3, por exemplo, deixa eu ver aqui onde estava, executar 1, eu tenho a parte do controle de industrial, entendeu? Então, eu recomendo sempre você estar trafegando entre os executar para você acompanhar o desenvolvimento da máquina, mas sempre mantenha no que é mais importante, que é a parte de debulha, a parte de industrial. Então aqui, carga do motor, que nem agora está em 14%, porque está aliviada, a máquina está trabalhando em lenta, né? Então, quando você estiver trabalhando, esse número vai estar em torno de 80% a 90%. Se você sobrecarregar demais, o motor vai estar forçando a máquina. Então, ele vai estar em cerca de 85% por aí. É uma carga boa do motor. 90% também. Mas, se você chegar a bater em 100%, o risco de você embuchar é grande. Porque você já está usando todo o torque do motor. Ele não tem reserva de torque para, no caso dela, pesar. Quando ela pesar, ela tem uma reserva de torque para poder aliviar o peso, entendeu? Então, trabalhe sempre com reserva de torque, certo? Nunca com 100% de carga no motor. Aqui a gente tem o RPM do motor, que conforme eu aumento, ele aumenta o RPM, certo? Como eu já falei, sempre em alta para trabalhar e para acionar os comandos sempre em baixa. Velocidade do rotor, tá aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que vocês ajustam no botão ali? Então vocês vão olhar a velocidade do rotor aqui, vai estar aparecendo um número em RPM, certo?
Quando você aumenta, ele vai aumentar. Quando diminui, ele vai diminuindo o número aqui, certo? Velocidade do alimentador, é a velocidade lá da garganta da máquina, o RPM da garganta. Também você vai acompanhar aqui, certo? Velocidade de alimentação. Aqui embaixo você tem pressão de controle, a pressão do óleo hidráulico dessa máquina. Como eu falei, ela é toda movida no óleo hidráulico, então você tem que acompanhar bastante a pressão. Ah, como que eu sei que é uma pressão adequada? Lembra de olhar no manual. Se você ler no manual da máquina, você vai saber qual a pressão adequada que ela vai trabalhar, certo? Velocidade de balanço de peneira, essa é o RPM, entendeu? Do balanço das peneiras. Você vai acompanhar aqui também e vai verificar no manual qual que é a velocidade adequada para essa máquina, certo? Velocidade do elevador de grãos, essa é a velocidade daquele elevador que transporta o grão lá debaixo das peneiras para cima para o graneleiro, entendeu? Então essa é a velocidade do elevador de grãos. Velocidade do picador, o picador lá atrás, aquele que efetua a trituração da palha, entendeu? Então ele também tem um RPM do triturador, do picador lá atrás. Aqui, a velocidade do ventilador, lembra do botão aqui embaixo aqui? O botão que regula a velocidade do ventilador é esse, e o que vai apontar para você qual que é a rotação que ele está girando é esse aqui. Sensor de umidade, entendeu? Quando alguém perguntar para você, ô fulano, tá com quanto de umidade aí? Você vai olhar aqui e falar, ó, tá com 13,5%. Se tua máquina estiver calibrada, lógico que exige uma calibração de fábrica, né? Geralmente máquina nova vai vir calibradinho certinho, tá? Então aqui você tem um sensor de umidade para saber com quanto de umidade está saindo a sua colheita lá. Taxa de levante para cima e taxa de levante para baixo. O que é essa taxa de levante aqui? Se eu aumentar esse número aqui, ela vai aumentar a agressividade na hora de erguer e baixar a plataforma, entendeu? Se eu colocar um valor muito alto aqui, ela vai ficar muito agressiva, então vai dar muito soco. Então sempre trabalha com uma taxa de levante razoável para você, né, ter um levante suave e tal, para não forçar o uso hidráulico da colheitadeira, certo? Então esse é o sistema padrão dela, é o que você vai acompanhar. Aqui você tem, ó, do lado a gama de marcha, aqui é onde vai aparecer o estacionário, se você acionar, quilômetros por hora, certo? O graneleiro, quando estiver cheio, vai acusar aqui, pá, ele vai mostrar um verdinho aqui, certo? Quando ele estiver cheio. Aqui é o lado do combustível, certo? E aqui embaixo aqui alguns indicativos tal de problema. No caso aqui ela está indicando que a escada lá atrás está aberta, entendeu? Então ela não vai ligar nem no sistema, ó, desliga o separador, levante a escada traseira, certo? Então se ela tiver com a escada baixada, ela não vai ligar nenhum sistema, beleza? Então esse é o operacional que você vai usar nessa máquina, certo? Não tem segredo, acompanhe bem certinho. Agora vocês têm gravado o vídeo aí, beleza? É só pegar, voltar, alguma dúvida, assiste de novo, tal. Aqui eu estou explicando todo o procedimento para você fazer a regulagem, para você colher com qualidade, entendeu? Lógico que você vai ter que desenvolver a prática, né? Saber conhecer quando a máquina estiver jogando fora e tal, olhar lá atrás, parar, né? Eu paro a máquina, vou lá, olho na palhada. Se estiver jogando o grão fora, se estiver por cima da palhada, tá jogando no rotor. Se estiver no meio da palhada, tá jogando nas peneiras. Se estiver por baixo da palhada, tá debulhando no molinete e tá jogando fora, entendeu? Então, esses termos você vai pegando com a prática, beleza? Um abraço, pessoal!